Caros alunos, força máxima, mais uma vez aqui, eu, professor Wagner, professor de ciências, nós estaremos falando a respeito do capítulo 7, que o assunto dessa vez serão os combustíveis. Os combustíveis. Você deve estar perguntando, né? E os combustíveis? Em que eles fazem parte da minha vida? Bom, nesse exemplo aí que eu posso dar a vocês, como a maioria da população está de quarentena, dentro de casa, você precisa fazer alguns afazeres, ou até mesmo ir na rua e comprar os seus mantimentos, né? Aquilo que é essencial dentro da sua casa, no supermercado, vai no açougue, na farmácia, enfim, né? No posto de gasolina, abastecer o veículo, tudo isso importante para o seu dia a dia. E o ser humano ele sempre busca o quê? Tornar a vida mais fácil, mais confortável, e para isso, né, ele faz o uso dos combustíveis. Nesse exemplo que eu falei para você agora, em que se leva o carro a posto de gasolina para abastecê-lo, quando você vai no supermercado compra algo, teve um caminhão que usou o diesel como combustível para transportar a mercadoria até aquela loja. Teve maquinários que usaram não só diesel, mas também energia elétrica para conseguir gerar energia e aí movimentar máquinas, onde você tem balcões frigoríficos, você tem maquinários industriais, tudo isso. Ah, mas eu não tenho eletricidade? Sim, a eletricidade. Mas você tem fontes de energias que podem ser renováveis ou não renováveis. Calma, mais à frente um pouco eu vou falar a respeito disso, tá bom? Mas agora nesse momento eu vou falar alguns tipos de combustíveis e o que vem ser um combustível, tá, gente? Há muito tempo o ser humano ele já está assim, usando o combustível para tornar melhor o seu dia a dia, suas atividades. Seja lá nos primórdios, nossos ancestrais, os chamados Homo erectus, eles já usavam os combustíveis no seu dia a dia, seja para aquecê-los durante estações mais frias, noites mais frias, fazendo fogo, queimando lenha, e como lenha é um tipo de combustível. E aí conseguiam tornar a vida bem melhor, conseguiam cozinhar, tornar as carnes mais palatáveis, né? Muito mais para conseguir fazer a digestão melhor, espantar até mesmo predadores, tudo isso através dos combustíveis. Vamos lá, gente? Mas o que são combustíveis? Combustíveis, no caso que está dizendo, qualquer substância que age com oxigênio ou outro comburente. Comburente, vou falar mais à frente um pouquinho o que seria o comburente, tá bom? Ele libera energia na forma de luz, calor e gás carbônico na reação de combustão. Comburente e combustão. A combustão ela é uma reação química. E reação química eu preciso aí, para que ocorra a combustão, 3 agentes. Eu preciso da fonte de calor, eu preciso do comburente, não é isso? E do combustível. Fonte de calor, comburente e combustível. Mas espera aí, para que eu preciso da combustão nesse processo? Bom, você precisa da combustão porque ela vai gerar energia ou algum tipo de trabalho. E aí, no caso dos combustíveis, ou eles vão mover veículos, sim, a gasolina que você usa, né, no carro, o álcool, o GNV, tá? Ou até mesmo a eletricidade. Agora você tem os carros, né, movidos a eletricidade, que já é uma realidade. Entre outros combustíveis para o quê? Mover veículos. Tá bom, pessoal? Maquinários também, para conseguir gerar energia e esses maquinários conseguir se movimentar, conseguir fazer algum tipo de produção, produzir alguma coisa para o seu dia a dia, para a sua necessidade ou até mesmo para o seu lazer. Então, você tem a movimentação de maquinários, as máquinas se movimentando também. Tá? Gerar eletricidade. Gerar eletricidade com combustível? Sim. No período em que
entra aí o inverno, o regime de chuva diminui muito. Então você não tem uma oferta tão grande assim de água nos reservatórios das hidrelétricas, e aí são acionadas chamadas termoelétricas. E as termoelétricas usam não só carvão mineral, usam também diesel, e é claro, é um custo maior. Por isso, nesse período lá, você tem a chamada bandeira vermelha, onde o custo da energia elétrica é maior, porque se usa um combustível para movimentar o maquinário para conseguir gerar eletricidade. E aí, os combustíveis no nosso dia a dia. É a eletricidade que você usa agora para estar carregando o seu celular, o seu laptop, não é isso? A energia elétrica que está acendendo essa iluminação aqui, isso tudo é através do quê? De tipos de combustíveis, ou até mesmo para gerar energia. Vamos lá, gente. Como eu falei aqui a respeito de combustão, que é uma reação química, que ela gera luz e calor, não é isso? Esse que é o objetivo da combustão, está presente, né, nos mais variados segmentos da nossa vida. O mais comum, como mover veículos, você tem o motor a combustão. E o que seria isso? Lá dentro do motor do carro é vaporizada a gasolina ou álcool, tá? E lá dentro eu tenho uma centelha que é a fonte de calor e entra o oxigênio também para dentro do motor, gerando o quê? A combustão. A gasolina queima, empurra os pistões e você tem um trabalho que é jogado para as rodas. Então, a combustão está presente, né, nos mais diversos segmentos das nossas vidas, não só dentro do carro, mas também no momento que a pessoa também vai cozinhar. Liga lá o gás de cozinha, não é isso? Vamos lá, gente. Gás, eu tenho combustível. Eu tenho o comburente, que é o oxigênio que está no ambiente, e eu tenho a fonte de calor, quando você gera o quê? Ou fósforo, aquele acendedor, ou aquele acendedor elétrico lá do próprio fogão que aperta, dá aquela centelha, e aí você tem a combustão, que é usado nesse caso para cozinhar os alimentos, fazer aquele almoço gostoso, fazer uma pipoca, para você conseguir assistir seu filme, você tem, tá, esse tipo de combustível. Pessoal, por acaso eu tenho aqui, tá bom? Eu vou ter aqui um tipo, né, de combustível. Deixa eu só pegar aqui, ó. Tá difícil, mas consegui. Vamos lá. Ó, eu tenho, né, um pratinho, eu tenho a vela e eu quero exemplificar para vocês o processo de combustão. Aonde? Aqui, ó, o pavio, ele é, na verdade, o quê? Combustível. Eu tenho um comburente, que é o oxigênio que está aqui no ambiente, tá bom? E, através da chama que eu tenho aqui no fósforo, eu vou fazer o processo de combustão. Peraí, professor, o palito também não é exemplo de combustão? Sim, a caixa está aqui, ó. Então, eu tenho o fósforo, que é o combustível, o comburente, que é o oxigênio do ambiente, e a partir do momento que eu forçar o fósforo contra a caixa, naquela lixa, eu vou conseguir produzir o quê? Uma fonte de calor através de fricção. E aí eu vou conseguir acender o fósforo, ok? Aqui, ó, fósforo aceso, e eu vou acender a nossa vela. Acendi a vela. Vamos apagar o fósforo, colocar ele aqui, olha só, liberação de vapores, ó, inclusive gás carbônico também. Não foi isso que foi falado aqui no processo de combustão? Ó, a nossa vela aqui. Peraí, eu falei a respeito, ó, do triângulo do fogo. Eu tenho o processo de combustão. Então, se eu tenho a combustão aqui da vela, eu tenho a parafina, que é de origem do petróleo, tá? É um derivado do petróleo, a parafina. E eu tenho lá o barbante no meio queimando. Na verdade, a parafina só está o quê? Diminuindo a velocidade da queima do barbante, do pavio lá. Bom, no caso da combustão, se eu tirar um dos elementos que formam aqui, ó, a combustão, eu vou
parar o processo de combustão. Eu vou tirar, nesse caso, o comburente. Como eu vou tirar o comburente desse processo aqui? Não é à toa também que eu tenho essa taça aqui, essa tulipazinha aqui, ó. Tá bom, gente? De vidro aqui, ó. Vou botar aqui para você ver melhor. Então, tem essa tulipa e eu, na verdade, vou tirar agora o comburente, tá? Que vai deixar de reagir aí com, né, a fonte de calor e o combustível e eu vou cessar o processo de combustão. Aqui, ó. Não tem nada, tá bom? Vamos lá, pessoal. Ó, lentamente, para vocês conseguirem ver. Vai ficar acesa um tempo, mas olha o que está acontecendo com a minha vela. Ela está apagando e apagou. Apagou por quê, gente? Porque eu tirei um dos elementos do triângulo do fogo, né? Ou triângulo da combustão. Eu tirei, na verdade, ó, o comburente, que é o oxigênio. Tá bom, gente? Isso aqui foi para exemplificar para vocês o processo de combustão. Vamos lá, gente. O fogo e o homem. Bom, eu falei, já até adiantei para vocês que o Homo erectus, né, o homem que começou a andar na posição erecta, né, esses nossos ancestrais, eles já dominavam o fogo nas suas necessidades. Se eu não me engano, foi encontrado no Quênia o esqueleto de um garoto de 13 a 14 anos, tá? Que dominava aí aquela região há 1.800.000 a 300.000 anos atrás, tá? Só para você ter uma ideia mais ou menos o quanto, né, de tempo que o homem já domina aí os combustíveis e o fogo, tá? E foi encontrado. E de que forma eles conseguem, né, afirmar que o homem já dominava o fogo, tipo de combustível? Na verdade, os restos mortais desse garoto, desse Homo erectus, tá? Desse nosso ancestral, foi encontrado próximo a um resto de fogueira, aonde houve o processo de combustão ali. Então, os cientistas, os paleontólogos, eles já perceberam que ali tinha já o domínio do fogo. Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre fontes de energias não renováveis. E por que é chamado de fontes de energias não renováveis? Ó, são fontes energéticas naturais, tá? Esgotáveis em médio a longo prazo. Bom, como energia renovável aí, não renovável, melhor dizendo, nós temos o carvão mineral, nós temos o gás natural e o petróleo e seus derivados. Vamos pegar primeiro aí o carvão mineral. Não é aquele carvão que você usa na churrasqueira, tá bom? Aquele ali é carvão vegetal. Estou falando do carvão mineral, que é extraído do subsolo. Tá bom, pessoal? E a queima desse tipo de carvão para gerar fontes de calor, para aquecer a água, formar vapor e movimentar maquinários e assim ter fontes de energia, ele é de origem natural, porém ele não tem um processo de renovação. E esse processo aí, ou tem um processo de renovação, mas é muito lento e não coincide com o processo de consumo. Então a tendência é ele se esgotar a médio a longo prazo. No caso do carvão, o gás natural. O gás natural também ele é extraído de jazidas próximas às do petróleo. Jazidas são locais onde o acúmulo desses recursos, tá bom? Aonde tem aquele acúmulo desses recursos, vou chamar de jazidas. E aí eu tenho o gás natural, que é extraído próximo de onde está o petróleo, e o petróleo também e seus derivados. Por quê? Essa quantidade de petróleo que nós temos no planeta, ela vai estar sendo consumida. Está sendo feitos os materiais derivados do petróleo. Depois de um certo tempo, não vai mais poder ser tirado, vai poder ser mais como fonte lá o petróleo e aí gerar todo esse produto. Então são fontes não renováveis, aonde os recursos não têm a capacidade de se renovar naturalmente, tá bom, pessoal? E
O que eles podem estar acarretando? Alguns problemas ambientais, desde a chuva ácida. Mas o que seria a chuva ácida? É aquela chuva que, se começar a botar a mão lá de fora, vai queimar minha mão assim diretamente? Não é bem assim. Ela tem uma acidez quimicamente, tá? Mas ela é boa para o meio ambiente, para o ser humano? Não. Tá? E de que forma ela acaba sendo originada? Com a queima da gasolina, e um dos componentes da gasolina é o enxofre. O enxofre ele acaba se combinando com o vapor da água, formando, elementos que vão começar a trazer danos à sociedade, ao meio ambiente, à vida do ser humano. As chuvas ácidas, elas corroem fachadas de prédios, monumentos, calçadas, também acabam destruindo plantações inteiras, plantações gigantíssimas, muito vastas, e acabam sendo destruídas. Tá? Poluição atmosférica. Também a poluição atmosférica é um problema ambiental ocasionado pelos recursos, as fontes de energias não renováveis, como o petróleo. E por que isso? Libera uma grande quantidade de gás carbônico para a atmosfera. A quantidade de carbono na atmosfera acelera o processo de efeito estufa, como consequência tem o chamado aquecimento global. E nós já vimos a respeito do aquecimento global, o que pode estar ocorrendo no aquecimento global. Desde o derretimento das calotas polares, aumento dos níveis oceânicos, tá? Nível do mar. Você também tem interferência na vida dos seres vivos aí, na fauna e na flora, onde até mesmo alguns seres dependem da temperatura para determinar o sexo, como macho e fêmea, no caso dos répteis, tá? E vários problemas devido ao aquecimento global. E como problemas também ambientais, eu tenho o lixo nuclear. O lixo nuclear, na verdade, eu tenho lá das usinas nucleares, onde vai formar aquele tipo de energia. Na verdade, aquece a água, movimenta a turbina e você tem a formação de energia elétrica, tá? Da energia elétrica. Então, qual é o problema aí? A sobra desse processo, que é o lixo nuclear. E por que seria um problema? O descarte, já que ele é radioativo, ele tem energia que pode alterar a composição do DNA, do material genético dos seres vivos, interferir no meio ambiente e causando vários problemas de saúde, no caso também para a população. Por quê? O descarte deve ser feito de forma rigorosa, não pode deixar nada no meio ambiente, exposto ao meio ambiente. Eles usam tambores, tá, para guardar esse tipo de poluente e ainda acabam colocando concreto em volta e depois eles são enterrados. E aí se pergunta, foi enterrado, acabou o problema? Não, não acabou o problema. Por isso, um dos problemas sérios e gravíssimos das usinas nucleares é principalmente o descarte do lixo nuclear, tá? Como problema ambiental. E as fontes de energias renováveis? Quais são as fontes de energias renováveis? O que são, fontes de energias renováveis? São as energias que são duradouras, ou seja, dura por muito tempo, pois seu recurso regenera ou existe de forma permanente na natureza. O que eu quero dizer é o seguinte, que vamos dar um exemplo, o álcool. O álcool como combustível, tá, para gerar maquinários, os veículos e tudo mais, ele é formado a partir da cana-de-açúcar. Quando ele é formado a partir da cana-de-açúcar, eu produzi o álcool foi consumido, aquele bagaço pode ser usado em outra coisa, tá? Seja para a queima em outras usinas, como fonte de energia, como fonte de calor, só que, nesse caso, a matéria-prima, tá, para conseguir gerar o álcool, eu consigo novamente que ela se renove. Eu consigo fazer o plantio de novas canas de açúcar para conseguir gerar o álcool. Então eu tenho uma renovação desses recursos para conseguir gerar esse tipo de energia, esse tipo de combustível.
E aí, ó, eu tenho a lenha, tá, gente? A plantinha, a árvore. Hoje nós temos os chamados talhões de eucaliptos, que essa árvore tem um crescimento muito rápido. Tem um ponto negativo, que na verdade consome muita água, mas o crescimento em relação às outras árvores é acelerado e pode ser usado como fonte, né, de combustível, no caso seria a lenha. O carvão vegetal, que nós já conhecemos, justamente para fazer o quê? O famoso churrasco, tá? Onde que pedaço de lenha, de madeira, foi carbonizado e aí consegue gerar aquela brasa onde você vai assar ali aquela carne, né, para fazer o famoso churrasco. Energia hidráulica. A energia hidráulica é a nossa maior matriz energética, tá? Hoje, no caso no Brasil, é a nossa energia hidráulica, lá nas hidrelétricas. Lembra? Onde tem aquele reservatório, a água pega um desnível e começa, ó, a movimentar as turbinas, e com isso esse movimento é passado para um gerador elétrico e a energia elétrica chegando à sua casa, tá bom? É um tipo de energia renovável? Sim, é um tipo de energia renovável. Por quê? A água passa, movimenta, segue o rio, depois ela evapora, forma novas nuvens de chuva que irão cair, chover lá nos reservatórios, e aí depois você tem todo o ciclo acontecendo, tá? Energia geotérmica. A energia geotérmica, o nome já diz, né? Térmica de temperatura e geo significa terra. O calor vindo da terra, tá? Em alguns locais, esse calor consegue chegar em grande quantidade e intensidade na superfície. E usando essa fonte de energia, consegue também movimentar maquinários e até mesmo gerar eletricidade a partir da energia geotérmica. É uma energia renovável? Sim, porque no caso tem o movimento da crosta terrestre, aonde o núcleo vai derretendo rocha, chega a nova rocha, vai para a superfície e esfria, a outra é empurrada para baixo, que é aquecida, e a outra acaba subindo. Então você tem esse movimento, ó, lá nas camadas do nosso planeta, pelo processo de convecção. E esse calor chegando à superfície consegue ser gerada energia através da energia geotérmica. Eu já ia pulando aqui e não podendo deixar, né, de falar a respeito da energia eólica. A energia eólica como uma alternativa, uma energia alternativa em relação dos combustíveis fósseis, né, que são poluentes, e é uma energia não renovável. A energia eólica ela também veio para ficar, gente. Hoje ainda não tem muito investimento, mas a energia eólica ela está presente para, né, dar um alento aí na principal fonte de energia, que seria a hidráulica. Ela vai, na verdade, complementar. E o que seria a energia eólica? É a energia onde o vento movimenta aqueles grandes cataventos, aquelas hélices, e aí você tem a produção de energia. Tem os chamados parques eólicos, e eles se situam no litoral, porque o vento que vem do mar, ele é constante, então consegue movimentar aquelas hélices e conseguir gerar, né, energia. Energia maremotriz, o nome já diz, né, maré, o movimento das ondas, onde os flutuadores são colocados, e o movimento de subir e descer dos flutuadores que são colocados no mar acaba o quê? Movimentando o maquinário lá, e aí eu tenho um gerador elétrico para conseguir gerar uma quantidade de energia. Também é um tipo de energia, né, renovável. Por quê? É um movimento do mar. Qual foi o dia que você viu aí o mar parado por um mês? Paradinho. Não dá, né, gente? Então ele tem um movimento constante e aí eu tenho essa movimentação e a produção de energia. E os derivados da cana-de-açúcar, tá? Da cana-de-açúcar. Os derivados da cana-de-açúcar eu tenho, como eu falei para você, o álcool e o bagaço dela, tá? Aquela matéria orgânica, aquele bagaço, para justamente ser usado na queima, e na queima do bagaço da cana, conseguir aquecer a água, transformá-la em vapor e movimentar aqueles maquinários, e aí conseguir gerar energia elétrica.
tá bom? E as fontes de energias renováveis normalmente também são chamadas de energias verdes ou energias limpas, porque elas produzem pouca ou nenhum resquício, nenhum elemento para a atmosfera, impactando o ambiente, o que é diferente dos recursos não renováveis, principalmente o petróleo, principalmente, tá bom, pessoal? Bom, eu espero que tenham gostado da aula, né? Por enquanto é só, e quem sabe aí mais para frente nós nos vemos novamente. Tá bom, pessoal? Um forte abraço a todos e estudar, fazer os exercícios, hein? E ficar dentro de casa e lavar as mãos. Tá bom, pessoal? Um forte abraço a todos. Tchau, tchau.